será que eu consigo falar desse epíteto em 3 minutos? Afrodite e Hetaíra, ou Hetaira. Bom, eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês, mas a gente vai desenvolver muito esse tema no nosso caminho de Afrodite, que é um caminho de desenvolvimento devocional, iniciático e sacerdotal para os amantes de Afrodite. Eu já mando aqui pra vocês, trago pra vocês mais informações se você quiser participar dessa jornada maravilhosa comigo. Mas vamos ao nosso epíteto de hoje. Então, Afrodite e Hetaíra. Começa toda uma discussão exatamente de quem eram as Hetaíras. Durante muito tempo se defendeu que as Hetaíras, elas eram prostitutas de luxo, cortesãs, que ficavam lá com os políticos. A própria Aspásia era uma companheira de um político muito famoso, Péricles, salvo engano. E durante muito tempo se viu como algo, assim, ruim. Só que, na verdade, as Hetaíras, elas eram normalmente mulheres que não eram cidadãs, mas eram mulheres livres, não eram escravizadas, e normalmente eram estrangeiras, e elas tinham uma certa independência. E nós estamos falando de uma sociedade profundamente misógina, né? Não podemos dourar a pílula, não. Então, todas as mulheres que exerciam uma liberdade eram vistas dessa forma. Então, nem toda Hetaíra talvez tenha sido cortesã, nem toda mulher chamada Hetaíra tenha sido de fato uma cortesã. Havia prostituição na Grécia, claro, prostituição, a profissão mais antiga do mundo, mas elas eram conhecidas como as pornai. E, inclusive, o termo pornografia vem daí, que eram as prostitutas de rua. E fora isso, também tem um outro ponto, uma outra figura muito controvertida também, que seriam as sacerdotisas de Afrodite. Muitos, inclusive por equívocos e preconceitos e misoginias e machismos, tidas como prostitutas, né, que serviam ao templo. E não é bem assim. Então hoje já se fala. Tem uma autora muito importante que é a Stephanie Boudin, que ela vai trazer, inclusive tudo isso, os livros dela são fantásticos, e ela vai trazer muito dessa visão mesmo de que, na verdade, a visão de uma mulher livre, de uma mulher que não era propriedade de um homem e que não era escravizada. Era como ela foi pintada na história pelos gregos, como alguém horrível, como alguém péssimo. E com relação à prostituição em si, a gente pode tecer vários comentários, debates e críticas e visões e defesas da prostituição, inclusive nos dias atuais. É uma escolha da mulher? Não é? É um produto do patriarcado? Não é? Enfim, isso é um outro debate. A grande questão é que Afrodite Hetaíra é aquela que é chamada por todas e todos, inclusive por aqueles que trabalham, né? Que são remunerados por prazer sexual. Então, ela é uma figura maravilhosa de quebra de tabus. Ela diz: você precisa de mim? Eu estarei lá. Como senhora da fertilidade, eu estarei lá para prover a fertilidade e a prosperidade para você. Não me importa de onde vem e como você consegue. Então eu acho isso muito bonito, muito maravilhoso, com essa grande mãe de todos que é a Afrodite. Locais principais de culto: Citera, Chipre, Corinto, lugares onde o culto a Afrodite são originários, pelo menos quando a gente tá falando de Grécia, né? Como assim, Lu? Então, tem várias questões, mas não dá pra gente trazer aqui. Gostou desse vídeo? Gostou dessa pequena pílula? Então deixa um coraçãozinho aqui pra mim e a gente se vê no próximo vídeo.